Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto, pessoal. O Banco Central americano respondeu uma pergunta sobre quando incluirá Bitcoin em suas reservas. Vocês sabem que o Fed ele não tem uma sede única, né? Ele tem várias sedes de Fed, cada uma com seu presidente, e aí elas unidas formam uma espécie de organização nacional. É uma espécie de democracia dentro do Banco Central americano, que inclusive faz preço no mundo inteiro com as suas taxas de juros, como nós estamos vendo agora, inclusive, né? E aí, numa live realizada na última semana, o presidente do Banco Central de Minneapolis, o Neel Kashkari, né, respondeu a pergunta sobre se ele incluiria, então, o Bitcoin em seu balanço ou não. E aí ele disse o seguinte, né, afirmando que o Bitcoin pode cair a zero a qualquer momento, falou: apenas troque a palavra Bitcoin por Beanie Babies. Aí ele pergunta, o Fed deveria comprar Beanie Babies só porque elas foram uma moda por um tempo? E aí eu fui ver o que é esse tal de Beanie Babies aí, né? O que ele quer dizer com isso? E é isso aqui, ó, são ursinhos de pelúcia. Por incrível que pareça, esses Beanie Babies criaram uma espécie de bolha, mais ou menos como o Bitcoin. Eu insisto, eu estou desde o começo, né, com a mesma tese de que em algum momento as criptos vão ser proibidas, ou criminalizadas, ou corroídas por dentro através de ETFs. E ele comparou com os Beanie Babies. Diz, após a sua criação, milhares de colecionadores compraram o brinquedo com o intuito de revender, mas muitos tiveram prejuízo com o fim do boom dos Beanie Babies. O que as pessoas faziam? Elas compravam isso aqui com o intuito de revender depois, porque nos Estados Unidos tem muito disso. As pessoas compram brinquedos na caixa, guardam por 10 anos, 20 anos, e depois revende. Só que conforme eles foram comprando, o preço já foi aumentando no mesmo momento, porque começou a ter escassez de Beanie Babies, quer dizer, a fábrica não conseguia fabricar tantos ursos quanto as pessoas queriam comprar. E aí, quanto mais o preço subia, mais as pessoas compravam com um pensamento, poxa, se está subindo tanto, mês que vem vai estar mais caro e aí eu posso revender. E de fato, estava mais caro no mês seguinte. E aí a pessoa, ao invés de revender, ela pensava, vai subir mais, eu vou comprar mais ursos e vender no outro mês. E assim foi subindo até que, de repente, alguém se tocou que isso aqui eram apenas ursinhos de pelúcia, como se fossem apenas dígitos num computador. De repente, alguém vai se tocar disso e dizer, eu estou comprando ursinhos de pelúcia ou apenas estou comprando dígitos na tela do computador. Enfim, e aí os Beanie Babies passaram a ser apenas o que sempre foram, né? Ursinhos de pelúcia, e as pessoas que tinham colocado grandes fortunas neles, né, de repente bateram com a cara na porta da realidade, né? São apenas ursinhos de pelúcia, são apenas dígitos em um computador. Enfim, vamos adiante aqui, vamos apenas dando nossos avisos, escute quem quiser, né? Agora, isso aqui foi outra coisa que eu falei há alguns anos atrás, quando eu percebi que os Rothschild estavam vendendo ações de petrolíferas e comprando ouro, e automaticamente percebendo que o ouro começava a deslanchar de uma maneira rápida. E agora, mais do que nunca, o ouro está subindo às alturas. Não que não vá cair de novo, em algum momento vai. Mas por que há uma explosão no preço do ouro? Porque isso está mostrando que os investidores estão se preparando para o fim do jogo ou o fim do ciclo, né? Porque o jogo só termina quando não existir mais humanidade, né? Então parece que esse ciclo, esse sistema que nós vivenciamos até agora, ele está no final. Então, no início desta semana, notamos que no início de 2022 algo se rompeu na correlação de longos prazos entre o ouro e as taxas reais. Na verdade, foi antes de 2022. Para quem me acompanha aqui há mais tempo, lembra que nós falávamos disso antes mesmo do período do flagelo lá de 2020. Né? Enfim, como apontou o Garfield Reynolds no BBG, o recente e contínuo aumento do ouro para máximos recordes foi bastante extraordinário, pois é face aos rendimentos mais reais e elevados, que em 2% estão em níveis não vistos desde 2009, quando o ouro era negociado abaixo dos $1.000, que normalmente o fariam cair. Em algum momento isso vai acontecer de novo, né? Quando o crash acontecer, até o ouro vai derreter, mas pelo menos é um ativo mais seguro, né? Os outros não se sabe o que vai acontecer. De repente você tem reais na mão, eles viram Beanie Babies. Você tem dígitos num computador, seja através de moeda digital ou de criptomoeda, eles viram Beanie Babies. De repente você vai ter a ação aí, um ativo de alguma empresa, ela vira um Beanie Baby. Então
Mas o ouro vai continuar sendo ouro, embora de repente ele não vá ter esse valor aí que as pessoas estão dando a ele de momento. E o robô que transformará a mineração e aposentará os mineiros, né? Mais uma área, mais um setor, né, da atividade humana aí que vai ser substituído por máquinas e inteligência artificial. Esse robô pode trabalhar por si só utilizando a inteligência artificial e detecta os minerais, podendo operar até 1000 metros de profundidade debaixo d'água. Então, quer dizer, vai ser muito mais eficiente do que uma pessoa que, obviamente, ainda vai ser necessária, mas ela vai ficar aqui na superfície, confortavelmente dentro de uma salinha com ar-condicionado, né, comendo ali um salgadinho, assistindo um filme, enquanto monitora a telinha do computador, só para ver se não tem nada errado com o super mineiro robótico lá a 1000 metros operando debaixo d'água. Então, qual o ser humano que vai conseguir substituir isso aqui em audácia e eficiência e eficácia, né? Acho que ninguém. Então, mais uma função humana aí que está sendo substituída pelo ser humano. Isso vai gerar riqueza cada vez mais, né? Porque vão conseguir minerar cada vez mais profundamente, mais quantidade, sem descanso, né? Porque isso aqui pode operar de repente 24 horas por dia e criar riqueza, mas as riquezas vão se concentrando cada vez mais nas mãos de menos pessoas. E aí eles já estão se fazendo uma pergunta: e se os robôs se tornarem conscientes, isso seria o equivalente à escravatura? Óbvio que não, você vai pensar, isso não é equivalente a fazer uma pessoa trabalhar para você na marra, né, como no tempo da escravidão. Então as pessoas vão dizer, isso é só uma máquina. E eu concordo, é só uma máquina. Só que a máquina, ela pode achar que ela não é só uma máquina, porque ela pode achar que adquiriu consciência, porque é diferente adquirir consciência de achar que adquiriu consciência, porque algum programador pode, nas suas linhas de programação de inteligência artificial, fazer com que a máquina se julgue um ser senciente. E, em se julgando um ser senciente, ela vai buscar nas redes, através da inteligência artificial, dados que a façam se comportar como um ser que queira buscar liberdade. E, nesse caso, não é o ser humano que vai considerar isso equivalente à escravatura. De repente, a inteligência artificial da própria máquina vai reivindicar que ela está nessa situação. E aí isso pode causar uma revolução das máquinas contra o ser humano por conta de uma programação do próprio ser humano. Se você é programador e você pensa assim, não, mas isso tudo bem, pode acontecer, mas eu posso criar uma contraprogramação, um vírus, alguma coisa assim que vá lá e delete essa informação da máquina. Mas agora imagine um upgrade dessa ideia onde a máquina ela teria células cerebrais humanas, em que então ela faria essa fusão do cérebro-máquina, como é possível através do Neuralink. Então o Neuralink é um pedaço de máquina dentro do cérebro humano. Mas o inverso também pode acontecer, um pedaço de cérebro dentro da máquina supostamente senciente. Então haverá um mínimo de consciência humana nisso aí. E em havendo isso, que é o momento que eu penso que acontecerá a singularidade, essa máquina pode sim se julgar sendo usada e escravizada pela humanidade e se voltar, aí sim, conscientemente contra as pessoas. E eu acho que isso acontecerá na singularidade que acontecerá nesse momento. Desculpe aí, estou ainda no último resquício da gripe. Planeta Terra tem 7 luzes e você não sabe disso. Estou falando disso aqui por conta dessa questão do eclipse, né? Nós vimos aí que o mundo não acabou no eclipse, como muitos diziam que iria acontecer. Não que eclipses, sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, não sejam algo que nós devemos observar e observar com atenção, até porque o Criador colocou isso nas Escrituras, mas as pessoas distorcem isso criando coisas esotéricas e superstições, ideias que na verdade são pagãs vindas lá dos tempos da Babilônia e do Egito, né? E aí até saiu aquela série O Problema dos Três Corpos, e aí o pessoal diz, não, porque isso aqui é o relógio da Terra, do Criador, etc. E aí tem a outra teoria, né, que fala do Sol negro, do Sol e da Lua, né, que são os 3 corpos aí que causam um problema, e as pessoas nem param para analisar como o trajeto da Lua ou do eclipse, né, nos Estados Unidos, ele está dessa vez em uma trajetória totalmente diferente. Quer dizer, um dos eclipses veio de noroeste para sudeste, ou melhor, exatamente, do noroeste para o sudeste,
e o outro fez o sentido contrário. Então, onde é que está a lógica disso aí? É óbvio que aquilo que a gente aprende a respeito da trajetória dos corpos não bate com a realidade, a não ser que existam 3 corpos, né? Enfim, até 7 luas eles dizem que existe e você não sabia, né? Então a Terra tem vários satélites naturais que orbitam seu entorno, podendo ser interpretados como luas dependendo da perspectiva adotada. Então isso é possível, da Terra ter 7 luas, porque a história geológica da Terra permitiu que ela tivesse satélites naturais orbitando seu entorno, então seriam luas, né, supostamente menores do que essa. O que é a Lua? Não é exatamente o que as pessoas pensam, né? Então, o que são as estrelas? Será que é exatamente o que eles nos dizem? Então, tem muita coisa como isso aqui. Ó. Você já tinha ouvido falar disso? A maioria nunca nem ouvido falar tinha, né? Então, imagine se nem ouviu falar, quem dirá pensar algo sobre o assunto, né? Agora vamos mudar aí de saco para mala, como se diz. Governo de São Paulo propõe vagas de carros elétricos com paredes e chuveiros. Como é que eles querem? Eles querem criar baias, é uma proposta, né? Baias onde eles vão fazer uma parede o suficientemente alta para que o incêndio de um carro elétrico não pegue no outro quando eles estiverem abastecendo, e aí se colocaria uma espécie de chuveiro em cima dessas baias, queria jogar água nesses carros para que eles apagassem, ou pelo menos não apagassem, porque não apaga, né? A água não apaga, mas pelo menos dessem uma placada nas chamas. E a minha preocupação sempre é qual? As pessoas não estarem conscientes de que isso aqui acontece. Um automóvel desses pega fogo por horas, sem apagar, solta uma fumaceira preta. E aí eu fico preocupado, as pessoas estão colocando isso nas garagens dos condomínios, nas garagens das casas. As casas você ainda pula pela janela, se ela não tiver grade, né? Agora os condomínios, você está lá em cima, você nem para descer não consegue, dependendo, porque a fumaça vai escurecer escadas e elevadores e tudo mais, né? Então a coisa é tão séria que o Corpo de Bombeiros estaria apresentando uma proposta aí para tentar regular esses carregadores. Isso aqui saiu na revista Auto Esporte. E uma outra preocupação aqui que foi divulgada na Executive Auto, né, mostra que a Renault está tentando achar uma solução engenhosa para esses incêndios. Basicamente o que ela quer fazer é criar uma espécie de bico injetor de água pressurizada. Então, vamos dizer assim que a bateria ela estaria dentro de um compartimento e do lado você teria de ter água pressurizada. Se por acaso essa bateria, ela pegasse fogo, então uma água pressurizada seria injetada com esse bico dentro da bateria e supostamente apagaria o fogo. Só que eu já vi baterias sendo colocadas dentro de piscinas com água e ela não apaga, nada apaga o fogo dessa bateria de carro elétrico. Então, parece que é um problema aí que eles criaram, que não tem solução. As pessoas sentam em cima de um negócio desse aí e vão com a família inteira. Eu mesmo, antes de ter a total consciência do que seria isso, eu fiz essa bobagem, eu aluguei um carro elétrico e andava com ele para lá e para cá, lá na Flórida, né? Mas é perigoso, pessoal. Aí eles vão dizer, mas é um caso em cada não sei quantos. Tudo bem, mas o problema é que se acontecer, a situação é muito mais difícil de ser controlada do que um incêndio num carro a combustão. Então, para mim, é inviável. Isso aí não é uma boa ideia. Para mim, poderia ser totalmente cancelado, né, esse negócio de carro elétrico. Não só por isso, tem vários motivos, mas só por esse motivo, para mim, seria o suficiente. Novamente, mudando de saco para mala. Europa é uma bomba relógio demográfica. Que soluções há para inverter a tendência? Então, aqui eles estão apresentando os problemas. Na Europa, o bloco comunitário registrou seu primeiro declínio natural da população em 2015. Então, já faz 9 anos, né, com países a sofrerem mais do que os outros. A Romênia verá a sua população cair 35%, um terço da população, até meados do século, devido à queda da taxa de fertilidade. A complicada situação econômica e de emprego dos jovens, aumento da esperança média de vida, êxodo rural, a fuga de cérebros. Isso aqui é blá blá blá, pessoal. O que está causando queda de natalidade? Feminismo. As mulheres estão visando carreira, e aí quando elas pensam, vou ter filhos, já estão fora de prazo de fertilidade. Esse é o ponto principal. Eu sei que não é politicamente correto dizer a verdade a respeito, mas esse é o foco principal da queda de natalidade.
Muitas já nem querem ter filhos, quando tem um ali só para dizer que não tiveram. E aí tem sim a queda da fecundidade masculina, porque os homens hoje, né, estão cada vez mais sedentários, com uma alimentação baseada em açúcar e trigo e porcaria, né? Comendo muita porcaria, então isso afeta a testosterona. E aí tem outras situações, é que o êxodo rural traz essas consequências, né? O êxodo rural faz com que fique mais fácil para a mulher buscar uma fonte de renda no comércio, na indústria, no setor de serviço. Na área rural é difícil para a mulher e torna o homem mais sedentário. Então, não é o êxodo rural em si que faz isso, mas é consequência do que ele traz. Então, é uma situação aí que a Europa, vamos dizer assim, é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, e o desenvolvimento trouxe isso. Trouxe o sedentarismo do homem, trouxe o feminismo para a mulher e, consequentemente, a destruição de muitas famílias que nem chegaram a existir, né? E aí a queda de natalidade é uma consequência óbvia, né? E vejam que isso aí não é necessariamente uma regra. Como, por exemplo, aqui, a maior bilionária do mundo, a mulher mais rica do mundo, é uma mulher que teve 2 filhas. Eu até não é esse o foco aqui, mas eu chamei a atenção para isso. Ó, ela é bilionária e teve 2 filhos, incluindo o Jean Victor Myers, né? Ela é herdeira, inclusive ela era filha única, né? Ela é herdeira da L'Oréal. E é interessante que ela tem uma visão diferente do que seria o ser feminino, né? Então, olha, ela despida de vaidade e avessa à mídia, Françoise Bettencourt Myers, Françoise, né, é a antítese do que se espera de uma super rica vivendo em Paris. Toda manhã, após o café, ela senta-se ao piano, ela tem 2 em sua sala, e toca por algum tempo. Virou um ritual para começar bem o dia. A música é meio oxigênio, mas o mais interessante dela é que, embora ela seja dona aí de uma empresa de produtos de beleza, porque ela é herdeira, né? Dona de 33% do grupo L'Oréal, ela não usa, não é uma mulher vaidosa de usar maquiagem, etc. Então, talvez até porque ela imagine mais ou menos como é que são feitos, não sei. Mas acho que não é só isso, não. Então, apesar da fortuna, ela não mora em uma mansão, não se veste com alta costura, não usa joias, não gosta de ir a festas, não tem coleção de arte, não viaja aos lugares preferidos dos super ricos e nem ostenta nas redes sociais. É o completo oposto do que seria 99,99999% das mulheres, né? Imagine, pega aí as 30 mulheres mais conhecidas suas aí, imagine se elas fossem bilionárias, o que fariam, né? Ainda que sua mãe, a socialite Liliane Bettencourt, tenha sido extremamente vaidosa e fascinada por luxo e glamour, François preferiu a influência das freiras do colégio católico onde foi educada, optou por viver de maneira simples e discreta, priorizando a intelectualidade. Então ela está aqui, ó. É uma senhora distinta, né? Com certeza é uma senhora de respeito, poderia fazer o que quisesse com dinheiro, mas existe uma coisa, pessoal, um dia talvez até eu grave um vídeo sobre isso lá na live da comunidade ou lá para o Patreon, falando sobre como as forças, né, da simplicidade, da humildade, né, no caso aqui ela despida de vaidade, etc., como elas elevam a pessoa, na verdade. E quando você usa das forças da carne, que são as forças do mundo, ela justamente puxa você para o mundo, quer dizer, quer transformar o corpo de volta em pó, né? Então tudo que a pessoa faz vira um fracasso, justamente porque ela quer o exato oposto disso, né? Então é muito interessante a história dela aqui. Me mandaram aqui, agradeço inclusive todos que mandaram os links que eu estou comentando hoje. E para finalizar, esse aqui, ó, um meteoro em Sergipe, pessoal. O que será que são esses bólidos aí que estão caindo? Será que são exatamente o que nos têm dito? Assim como eles falam sobre a Lua, a trajetória da Lua, tem algumas coisas esquisitas nessas histórias. Será que esses meteoros são exatamente o que eles nos dizem? Estão aparecendo em número cada vez maior no mundo inteiro. Eu cheguei a ver um muito semelhante a esse aqui, há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos, aqui em Santa Catarina. Agora em Sergipe, mas isso aqui tem se intensificado, tem aparecido muito desses aqui no mundo inteiro. E hoje todo mundo tem um celular, né? Então dá tempo de filmar.
Enfim, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.